Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês referente ao futuro. Muitas lojas, muitos parceiros me perguntam referente à minha opinião ao que vai acontecer no futuro do mercado de correspondente bancário ou qual é o efeito digital no nosso mercado. Eu vou responder essas perguntas, porém, primeiramente, eu gostaria de fazer com vocês uma retrospectiva de como nós chegamos até aqui no nosso mercado. Nós vamos começar lá de 2003, que foi quando basicamente surgiu o mercado de correspondente bancário, quando iniciou-se o crédito consignado. Vamos fazer essa retrospectiva e no final desse vídeo nós fazemos essa análise do mercado de correspondente para o futuro, tá ok? Para fazer essa retrospectiva, eu vou apontar para vocês vários pontos positivos e vários pontos negativos que aconteceram no mercado durante todos esses anos. Eu vou separar a história de correspondentes bancários basicamente em 3 períodos. Primeiro período, ano de 2003 ao ano de 2009. E o que aconteceu nesse período? Então, lá em 2003 surgiu o crédito consignado. Para vocês terem uma ideia, foi a melhor linha de crédito que existia no mercado. Isso tanto para os clientes como para as instituições financeiras. Nessa época, o Banco BMG ele pegou uma fase ali que ele ficou sozinho no mercado. Praticamente era só o banco que fazia o crédito, né, consignado, o crédito INSS, enfim, ele ficou um bom tempo sozinho ali. Nesse tempo, o banco disparou, nadou de braçada num mercado que não existia até então, surgiu o mercado e ele nadou de braçada. Nessa época, como era um mercado totalmente novo, o banco não tinha um teto mínimo de taxa de juros a aplicar no crédito consignado. Então você imagina, você tem uma linha de crédito com uma segurança muito grande de recebimento e você pode aplicar uma taxa bacana de taxa de juros. Foi uma época maravilhosa para os bancos e principalmente os primeiros correspondentes tiveram ganhos excelentes porque o mercado era totalmente novo, então, ou seja, muita margem nova, muitos clientes buscando margem nova e o comissionamento era super atraente. Porque o banco tinha um spread alto, né? Podia aplicar uma taxa mais alta, tinha um ganho grande, automaticamente repassava para o correspondente um valor bacana. Então os primeiros correspondentes tiveram ganhos excepcionais. Então passou o ano de 2013 nessa crescente enorme do crédito consignado, enfim, os correspondentes nadando de braçada, o banco nadando de braçada, outros bancos começaram também a atuar no mercado de correspondente. Então o BMG não ficou mais sozinho. Quando aconteceu isso, veio uma segunda oportunidade para os correspondentes, que foi o surgimento do produto compra de dívida. Então, você que é mais antigo no mercado, você vai lembrar. Existia muitos, a operação daquele momento era fazer a compra de dívida. E os primeiros correspondentes, mais uma vez, nadaram de braçada, porque todos aqueles clientes que eles tinham trabalhado com as margens novas, quando surgiu os novos bancos, ele comprou toda aquela dívida daquela carteira através de outro banco. Então, ou seja, nadou de braçada quando surgiu o mercado e nadou de braçada quando surgiu o produto compra de dívida. Porém, lá em 2005, veio a primeira baixa no mercado. Vamos lá, um mercado que tinha surgido só com coisas maravilhosas, teve o primeiro ponto negativo, ou a primeira crise no mercado. Foi o seguinte, em 2003, quando surgiu o crédito consignado, surgiu com aquela regrinha de 30%, que poderia ser considerado como endividamento total do cliente, porém 20% poderia ser utilizado para empréstimo e 10% poderia ser utilizado para o cartão RMC. Isso no prazo total de 60 meses. Lá em 2005 veio a nova regra da questão do prazo e o governo decidiu diminuir o prazo do maior convênio, que era o INSS. Então ele baixou de 60 parcelas para 36 parcelas, ou seja, 36 meses para pagar o crédito consignado no INSS. Então você imagina o tamanho do colapso que isso deu para os correspondentes, sair de um prazo de 60 meses para 36 meses. O que isso significa? Menos valor liberado para o cliente que faça uma margem nova, menor lucratividade, porque o comissionamento de 36 meses a gente sabe que não é o mesmo de 60 meses. As operações de refim
compra de dívida, praticamente zeraram, porque não tinha como fazer, né? Não sobrava troco ao cliente, então não tinha como fazer. Então o correspondente entrou num problema que ele só tinha margens novas para fazer, mas no prazo de 36 meses, ou seja, o ganho dele despencou. Lá em 2006 aconteceu uma outra reviravolta no mercado, que foi mais um ponto negativo. O Banco Central estipulou teto de taxa de juros. Então, lá em 2006, que até então não existia o teto, surgiu o teto que o banco poderia operar no convênio. Isso no INSS, que foi o convênio que mais tem saída de crédito, né? E o que os correspondentes trabalham aí na sua 80%, 90% dos correspondentes trabalhavam só com o INSS, a taxa caiu para 2,9%. Então, os bancos antes atuavam acima de 3%, caiu para 2,9%. E isso automaticamente deu mais uma queda de remuneração para o correspondente. O banco ele teve uma redução de ganho, automaticamente ele repassou isso para o correspondente e teve uma redução de ganho também. Voltou o prazo dos 60 meses, numa taxa de 2,24 ao mês. Aumento da lucratividade, porque como subiu o prazo, automaticamente o comissionamento ficou melhor no prazo maior. Os correspondentes tiveram todos aqueles clientes que fizeram em 36 parcelas o seu consignado para trabalhar compras de dívidas, refinanciamentos, enfim. O valor liberado por cada cliente se tornou maior, um spread maior de liberação de crédito. E aí, para a gente encerrar esse primeiro período do mercado de correspondente, chegou o ano de 2009. E o ano de 2009 veio com uma novidade muito interessante, que foi a liberação por parte do órgão INSS do banco poder operar em 30% para empréstimo consignado. Lembrando, a regra até então era 20% para o crédito consignado e 10% para cartão de crédito, né, o RMC. Então, lá em 2009, liberaram para os 30% poder ser liberado ao cliente em forma de empréstimo. O mercado começou a operar somente com crédito consignado, então disparou a venda de crédito consignado, e todos aqueles clientes que tinham cartão RMC, cartão aqueles 10% reservado ao cartão, entrou-se uma nova operação, que era a operação de compra de cartão consignado. Então, ali no final de 2009, os correspondentes tiveram uma grande oportunidade, que foi um mercado que se abriu novamente por causa dessa compra do cartão consignado. E aí a gente encerra o primeiro período do mercado de correspondente. O segundo período é de 2010 a 2015. Começamos o ano 2010 normal, 2011 normal, 2012 normal, com algumas mudanças de comissionamento, algumas mudanças de regras, enfim, coisas normais no mercado. E aí, lá em 2013, dá um susto no mercado. O Banco Central divulga que a operação de compra de dívida vai ser extinta. Então, o que aconteceu nessa época? Muitos correspondentes, até mesmo com falta de informação ou até mesmo por desespero, surgiu no mercado um alvoroço, uma repercussão muito negativa, falando que o mercado agora iria acabar, porque o correspondente ia ser obsoleto, porque não existiriam mais compras de dívida, uma série de notícias ruins ou histórias ruins, enfim, uma série de informações divergentes que assustavam o mercado. Em 2013, realmente acabou a compra de dívida. Em contrapartida, surgiu a portabilidade. Então, na verdade, não era uma extinção, era uma mudança de modelo. Para muitos correspondentes, essa mudança ela foi excepcional. Para outros correspondentes, nem tanto. Isso porque muitos correspondentes tinham um know-how de como se fazia uma compra de dívida, tinham total domínio da operação e tinha muitos correspondentes que tinham dificuldades para fazer a compra de dívida. O processo era bastante difícil de ser feito, né? Acabava que muitos correspondentes até não faziam compra de dívida por causa disso. Quando surgiu a operação de portabilidade e a operação ela ficou totalmente online, totalmente digital, propostas ali e tal, automaticamente aqueles correspondentes que não usufruíam do poder da compra de dívida começaram a utilizar a portabilidade. Então, ou seja, para alguns foi maravilhoso o que aconteceu, para outros nem tanto. Eu acredito que assim, foi uma evolução necessária no mercado e aconteceu e veio para o bem. E aí dentro desse segundo período, lá em 2014, surge-se a nova regra do INSS, questão do prazo, que hoje a gente ainda está nela, que é do prazo de 72 meses lá para o convênio do INSS. Então,
pum, de produção novamente. Todos os correspondentes que tinham a sua carteira puderam retrabalhar essa carteira, fazer refinanciamento, fazer portabilidades, enfim, puderam nadar de braçada com esse aumento do prazo. Veio o ano de 2015 e veio a principal mudança que hoje, diretamente ou indiretamente, afetam todos no mercado, que foi a regra do pagamento à vista com o diferimento da carteira. Para vocês terem uma ideia, antes de 2015, as comissões, e quem viveu esse mercado vai lembrar, você dormia na sexta-feira com um percentual de comissão e acordava na segunda-feira com outro percentual de comissão. Então as comissões eram altamente flutuantes. Isso não era legal, porque muitas vezes você criava uma estratégia de trabalho em cima de um comissionamento e quando você de fato colocava isso em prática, o comissionamento era outro. Então era um pouco difícil de trabalhar nessa modalidade. Em contrapartida, tinha o lado bom, que as comissões às vezes davam uns picos de comissão bem altos, muito correspondente conseguiria fazer um caixa bom por causa desse aumento. Porém, aquele modelo era um modelo, dizer assim, até um pouco prejudicava um pouco os bancos, porque o correspondente ele trabalhava de uma forma sem compromissos, né? Então, ou seja, ele pegava a produção de um banco, jogava no outro, esperava ali 2, 3 meses, já dava troco, já portava para outro e ficava fazendo essa movimentação para ganhar o seu comissionamento. Se você analisar, não pelo lado do correspondente, né, de quem está vendendo, mas pelo lado do banco, não era uma operação sadia. O banco, ele cria, quando ele faz uma liberação de crédito, ele também cria, né, uma projeção futura de ganho e essa projeção nunca acontecia. Inclusive, até 2015 a gente tinha um volume de bancos muito grandes e esses bancos foram diminuindo porque vários bancos que começaram a operar no mercado com uma expectativa de retorno não obtiveram aquela expectativa de retorno e saíram do mercado. Então, ou seja, lá em 2015 veio essa regra do pagamento à vista mais o diferido da carteira para que os correspondentes tivessem um compromisso a mais. Aí vem as duas situações que são diferentes, tá? Para a promotora, enfim, quem tem os convênios direto com o banco, tem uma forma de recebimento e tem que fazer contratação de antecipação de diferido e tudo mais. Para quem trabalha abaixo dessa promotora, ou seja, trabalha com uma subsenha, trabalha como correspondente dessa promotora, acaba não refletindo da forma de recebimento. Porque às vezes vai lá e recebe tudo à vista da promotora e tal, mas essa promotora que você tem essa parceria, ela automaticamente está na regra do Banco Central. Você pode estar recebendo à vista, mas essa promotora que está te pagando, ela está na regra do Banco Central. E isso, para você que não está recebendo diretamente do banco, você identificou que os comissionamentos eles reduziram, né? De 2015 para cá eles tiveram uma redução, um enquadramento bem inferior do que a gente tinha antes de 2014. Então, nesse assunto, a gente encerra o segundo período do mercado de correspondente. Vamos para o terceiro período. Então, o terceiro período, eu falo de 2015 para frente. Então, a partir de 2015, a partir da mudança da remuneração, inclusive o período que nós estamos, vou incluir o período que nós estamos agora. 2016, 2017, teve no mercado muitas promotoras que sumiram, muitas pessoas que saíram do mercado por causa dessa mudança no comissionamento, né? Pegou muita gente de surpresa, enfim, e muita gente saiu do mercado, algumas promotoras dispararam. Quem ficou no mercado foram realmente quem tinha operações mais estruturadas, que tinha uma seriedade maior no mercado. Então foram pessoas mais profissionais por causa dessa mudança da regra. Muitos, vamos lá, pastinhas sumiram, aventureiros de mercado sumiram, enfim, então, ou seja, selecionou muito melhor o mercado a partir dessa regra que veio do Banco Central. Chegamos no ano de 2018, então ano passado. Ano passado, na minha opinião, foi um grande divisor de águas, tá, do mercado. Isso porque começaram a surgir as primeiras operações digitais, ou seja, sem aquele monte de contrato para o cliente assinar, enfim, começou a mostrar que existiria um mercado futuro em cima do digital. E aí, alguns correspondentes foram bastante receosos, né? Não vamos fazer porque o banco vai dominar a carteira, aquele negócio todo, né? E aí, demoraram para entrar no digital. Inclusive, dentro da nossa rede, nós tivemos vários parceiros e unidades que demoraram para entrar na operação digital.
Chegamos a 2019. 2019 vem com uma mudança bem interessante, que é a questão das operações risco banco. Praticamente todos os bancos entraram com a operação risco banco. Isso, para quem não sabe do que eu estou falando das operações que são garantidas pelo banco quando você está fazendo uma portabilidade. Então, eu estou fazendo uma portabilidade, isso era um problema que em vários anos anteriores o mercado sofreu muito. Inclusive, em 2018 entrou aquela questão da contribuição sindical que afetava a margem do cliente, muito correspondente perdeu margem. Em 2019, os bancos vieram com essa política do risco banco. E um pouquinho além disso, começaram a divulgar que praticamente todos os bancos iam soltar a plataforma digital. Ou o banco soltou a plataforma digital, ou anunciou que vai soltar a plataforma digital, que está em desenvolvimento, enfim, as plataformas digitais chegaram. E agora nós vamos falar sobre aquela pergunta lá do começo. Mais uma vez, o mercado ele mostra para nós que é um mercado que ele se desenvolve, ele se modifica. Automaticamente, nós, como correspondentes bancários, se a gente não buscar se adaptar a essas mudanças, ou se a gente não buscar novas formas de fazer, a gente vai ficar obsoleto no mercado. Portanto, aquele correspondente que ele tinha uma forma de trabalho há 10 anos e ele veio trabalhando todo esse período tentando não mudar a sua forma de fazer, automaticamente ele vai perder mercado, alguém bem mais novo no mercado vai engolir ele e ele vai ficar, ou ele vai sair do mercado ou ele vai virar um pequeno correspondente. Portanto, e aí, puxando sardinha para o nosso lado, né, o porquê você se juntar com promotoras ou dentro de uma rede que ela pense, né? Então, ou seja, não é só você que está pensando, são uma série de pessoas e pessoas do mercado que convergem em cima de algumas situações e surge uma coisa aqui, uma coisa ali, enfim, e vai trazendo essa expertise de mercado para que você se movimente. Também, junto a isso, né, e pensando no futuro, hoje, basicamente todos os negócios, né, sofrem os seus altos e baixos. Mas um ponto que é meio comum no mercado brasileiro, ou qualquer lugar do mundo, é a questão do custo. Custo de pessoas, custos de processos, custo de uma série de coisas tem que ser modificado. Então, por exemplo, quando você analisa que tem uma operação digital, aonde você vai ter um custo operacional baixíssimo e você não faz com que a tua equipe trabalhe no digital, você pode estar dando um tiro no pé nessa questão de custo. E o outro ponto importantíssimo para você ter sucesso no futuro, ou para você manter a sua empresa com uma rentabilidade alta e de uma forma sustentável, é a pulverização de produtos. Hoje, dentro da nossa rede, né, nós somos uma rede que surgiu basicamente como correspondente bancário em cima de um único produto que era o INSS. Hoje nós temos uma produção tão saudável na parte de consórcio, na parte de investimento, quanto na parte de crédito. Também temos algumas lojas que dão foco no crédito pessoal, que é muito bacana, porque às vezes o crédito pessoal é o que vai pagar as suas despesas fixas. Outra situação é a parte de seguro. A gente tem lojas que ele já vira a sua carteira, então todo mês ele tem renovações de seguro e ele consegue ter uma rentabilidade bacana em cima do seguro. Então você pega crédito consignados, crédito pessoal, seguros e consórcios, você automaticamente tem várias receitas entrando dentro da tua empresa. E isso pode ser aquilo que vai fazer o teu mercado ser bom, aquilo que vai fazer você crescer no mercado e que você vai ganhando a tua concorrência por causa disso, porque você não é um promotor de crédito consignado, você é um correspondente bancário que trabalha com várias situações de ganhos e com vários produtos e consegue entregar para o teu cliente soluções de crédito. Então, para finalizar, o mercado ele vai continuar, muita gente vai ganhar muito dinheiro ainda nesse mercado de correspondente. Em contrapartida, se você é um correspondente que não busca mudanças, não busca mudar a forma de trabalhar, não busca tecnologia, não busca um CRM diferente, não busca uma evolução, não busca baixar custo, automaticamente você pode ter problemas aí no futuro. Então o mercado, na minha opinião, ele vai se tornar mais forte. Essa operação do digital veio para entregar para a gente o que a gente precisava para a gente crescer ainda mais, crescer sem fronteiras, vamos lá, a gente não precisar ficar vendendo somente na nossa região, a gente tem um mercado gigante para vender. Então eu acho que assim, só depende da gente. Se a gente
modificar. Mais uma vez, como a gente veio lá toda a história, contei toda a história para vocês entendendo como o mercado vai se modificando. Aqueles correspondentes que eles foram acompanhando essas mudanças, eles estão até hoje no mercado. Agora, aquele correspondente que começou lá em 2003, pegou a melhor época do consignado, mas ele não foi se reciclando, não foi modificando, ele saiu no mercado lá na primeira baixa que deu o mercado, ele saiu, ou daqui a pouco veio um pouquinho mais, daí na segunda baixa ele saiu, e nisso foram surgindo outros correspondentes que estão fortes no mercado hoje e que dominam o mercado hoje. Acredite no mercado e vamos em frente, que nós temos muita coisa boa ainda a colher para frente. Forte abraço!